Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Big Deals Experts. Eu sou David Ledson e hoje eu estou aqui com a minha amiga Cris Pinho e um convidado muito especial que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Mas no episódio 24, onde a gente tem um encontro quinzenal, onde a gente fala com conselheiros, conselheiras, experts, gestores, pessoas que dominam gestão, governança, processo e o papel que esses profissionais têm junto às startups e empresas, ajudando a transformar um país melhor, empresas melhores, com pessoas melhores. E para não ficar aqui muito nas minhas palavras, eu vou começar aqui apresentando o nosso convidado de honra, Célio Brasil Júnior, empresário brasileiro, sócio e vice-presidente do grupo Metropax Cortel, uma funerária que tem há 49 anos já no Brasil, oferecendo uma variedade de serviços e vários projetos ali na B-House. A gente vai falar muito sobre isso. O Célio é empreendedor, tem mais, hein, Cris? Ele, imagina, uma funerária e ele também é piloto da Porsche Cup. Não, tem que falar, ó. Isso é uma coisa inédita nesse podcast. Aliás, é uma coisa inédita na vida, eu diria pra você. Eu acho que sim, ainda não achei nada parecido, você já não. prepara, então o seu negócio, o seu business tem tudo a ver, né, com a sua vida profissional, a sua vida esportiva. Ele vive intensamente. Ele vive intensamente. O Célio, a gente vai conhecer um pouquinho da história dele aqui. Ele tem vários negócios. Além de empreendedor, sócio, vice-presidente, um amigo. Nós somos sócios em alguns negócios. E a gente vai contar um pouquinho aqui da história desse cara especial aqui. Célio, para começar, Cris, fica à vontade aí de já puxar as perguntas aí para o nosso convidado. Não, mas a gente não vai ter quase perguntas, vai ter muita história. Porque diante desse ineditismo aqui, né? Acho que a hora que começar a contar a história, surgem as perguntas. Exatamente. É Por isso, então, o palco é seu. Pô, obrigado. De maneira nenhuma um palco, né? Acho que eu falei que se pudesse cantar seria até mais fácil para contar, mas história a gente tem conta, essa né? parte. Você não sabe que ele é cantor. Você é cantor nas horas Não, mas não entra nessa não, senão eu vou ter que cantar para provar. Aí vai ficar ruim o podcast aqui. E um excelente churrasqueiro também, né? Puxa, isso aí eu não sou modesto com a parte do churrasqueiro, mas... Pô, que honra me colocar em meio a esse portfólio de convidados que você mencionou aí, conselheiros, empreendedores e tudo mais, mas assim, é isso, no final do dia o Célio hoje é o quê? O sócio e acionista, né? O acionista, conselheiro, vice-presidente da Metropax, dono de uma funerária e piloto, né? Como que é essa história? De onde o Célio saiu como empreendedor no ramo funerário até ser piloto de fato? Bom, começar a contar a história, hoje é muito legal contar assim, a gente ri, né? A gente brinca, e isso é o grande ensinamento que eu carrego para a minha vida em relação a tudo que eu passei, né? É como ressignificar. Para mim, ressignificar é o grande, a palavra que resume tudo que a gente passou e tudo que a gente faz, né? No final, nós como acolhedores ali, nesse momento tão difícil que é a perda de alguém, a gente busca ressignificar e tornar essas memórias um valor que possa ser levado adiante por uma memória afetiva em relação a quem partiu, mas que reverbere de maneira positiva por quem fica, né? Aquela memória gostosa, né? Que a gente sente, aquela saudade boa. E hoje a gente usa ali o conceito de valorização da vida justamente por isso. Porque do que adianta você chorar por quem foi e não usar isso para a sua vida hoje, com quem está aqui agora, seus amigos, sua família, valorizar o tempo com eles de qualidade e buscar isso. Mas enfim, nem sempre foi tão bonito assim. E bom, hoje eu tenho 33 anos, sou sim um investidor, vamos falar um pouco da nossa relação, né, David? Um grande amigo, eu tenho uma liberdade imensa de falar sobre qualquer assunto com você e agora com você também, obviamente. Mas enfim... eu nasci em 91, sou o quarto filho ali de uma família de 4 irmãos, né? E quem foi que concebeu essa família foi o meu pai, né? E a gente tem que passar por ele
meu pai e minha mãe, que eu busco honrar sempre, mas foi quem me concebeu em vida e quem concebeu a Metropax, quem fundou a Metropax, que é a empresa que nos trouxe aqui agora, que nos sustenta, que é o nosso desafio diário, que é a nossa menina dos olhos ali, que é a nossa paixão, né, que torna esse propósito de acolher por amor, com amor e por amor, é uma verdade absoluta. Meu pai fundou essa empresa em 1976, com um sonho. Meu pai veio do interior de Minas Gerais, né? Ele saiu de Lavras em busca de ir para Belo Horizonte buscar uma vida melhor. Então, ele não conhecia o pai, então ele só tinha a mãe. Pegou a mãe, foi para Belo Horizonte e falou, não dá pra gente essa vida, era uma miséria mesmo, eles tinham dificuldade, passavam fome e tudo mais. E foi para Belo Horizonte, na capital. Como ele chegou na rodoviária, ali mesmo ele já viu uma oportunidade, começou a ser carregador de malas ali na rodoviária e foi conseguindo, nessa interação com a sociedade ali na capital, encontrar outros caminhos. O sonho dele era ter o seu próprio negócio, sempre foi. Isso é algo que ele deixou como legado dele através da Metropax, mas ele tinha esse sonho. Então, depois de um tempo, ele passou a ser vendedor no Crédito Arruda, era uma empresa famosa lá atrás, né? E do Crédito Arruda, como vendedor, ele passou a gerente. Como gerente, ele começou a discutir estratégia com o dono não gostou, às vezes, da forma como ele colocou, e ele acabou não se adaptando, não quis ficar mais no Crédito Arruda e saiu. Dali, ele se encaixou como taxista. Parece que, né, na época eu não sei bem se ele comprou o táxi, como que foi, se ele já tinha algum recurso para isso, mas enfim, é isso que muda o jogo em relação à história dele de profissionalismo e trabalho, empreendedorismo, porque como taxista ele ocupava um ponto de táxi em frente a um hospital, que hoje é um hospital, o João 23, que é um hospital pronto-socorro que tem mais volume, né, e é um dos melhores do Brasil em atendimento emergencial pelo SUS. Mas, enfim, já era um hospital que tinha essa presença, né, de atender a sociedade mineira com qualidade. E, obviamente, isso nem sempre saía com um final feliz. Então, às vezes, a pessoa não conseguia ser recuperada ali dentro do hospital e ocorria o óbito. E ele estava ali. Na hora que ocorreu o óbito, a família procurava um táxi para se dirigir a uma empresa que pudesse prestar aquele serviço funerário. E aí ele entendeu que havia uma oportunidade. Na sequência, ao indicar essas famílias para algumas empresas que ele confiava, ele viu a oportunidade de ter a sua própria empresa e fundou a Metropax. Que interessante. O empreendedorismo vivendo ali na prática, enxergando a dor no mercado, fazendo pesquisa, e aí ele começa em 76. 76. Então, ele funda uma empresa que era a Funerária Metropolitana, na época ainda não era a Metropax, e ele passou a ser sócio de um concorrente nosso na época, a gente estava até contando essa história esses dias, depois é uma outra pauta, né? Mas é muita história. E ele fundou essa empresa numa casa, e essa casa era onde a gente morava. Eu digo a gente, a minha família, eu ainda não era nascido nessa época, né? Mas a nossa família morava na empresa. Então, minha mãe atendia o telefone, os meninos correndo, minhas irmãs correndo, na verdade, né? Ali na casa, e a família chegando, tendo que atender. Enfim, era esse caos. Tem um filme que conta essa história. Maravilhoso. Assim, né? Six Feet Under. Não, achei que era um outro. Esqueci o nome agora. Não. Essa é uma série espetacular que é muito parecida com o que você está falando. Fica a dica, então. Essa eu não conheço. Six Feet Under. É uma série antiga. Faço questão de assistir. Aqui, por favor, é muito boa. Isso. Achei que a gente estava falando daquele... Acho que é um filme, na verdade, que tem agora, que fala do ramo funerário, da venda, inclusive. Depois tem... Vou lembrar o nome aqui. Mas, enfim, foi isso. A gente morava na empresa. Acho que isso era comum, né? Hoje em dia, eu acho que é mais difícil ver isso, né? Empresas que são fundadas hoje em dia, a maioria que você vê, as que crescem com uma velocidade expressiva, são as startups, né? E raramente você vê, apesar de que tem um case. Eu sei de um case de que uma startup nasceu dentro de casa. Mas tem muito. E mineira, inclusive. E na garagem, E na garagem, gente. é verdade. Isso é muito comum, Aquele de verdade, até hoje. Do chocolate ali na cozinha da casa da mãe dele, do Brownie. Brownie do Luiz. Foi na cozinha da casa. É verdade. Ainda é muito comum isso, sim. É muito comum. E, enfim, foi assim que a gente começou. E meu pai foi crescendo ali com essa captação do serviço, né? E o acolhimento ali da família que perdeu uma pessoa.
até que, meados de 95, ele funda o plano funerário. Ele inicia as atividades do plano funerário, que é preventivo, né? Mas era algo muito arcaico, tímido, né? Não cresceu tanto, até que, 3 anos depois, aí vem a triste fatalidade que mudou completamente o rumo da minha vida, né? Como ele fundou essa empresa em 76. Eu nasci em 91. Quando eu nasci, eu não me lembro deles juntos, os meus pais juntos. Eles eram separados. Então, eu tive uma vivência com ele intensa durante 7 anos em vida. Porém, relativamente curta, né? Em termos de tempo. Mas nessa vivência, eu tinha algum contato com a empresa porque, ao se separar da minha mãe, prestes ao meu nascimento, ele não tinha onde morar, uma casa. Então, ele morava na empresa. Então, tudo que a gente tinha já conquistado, né, a casa que a gente tinha, minha mãe ficou, eu fiquei, vamos dizer, mas quando eu ficava com ele aos finais de semana, eu ia para a empresa. Então, eu dormia com ele no sofá ali da empresa. Então, minha vivência começou, a minha relação com a Metropax dessa maneira. E aí já é onde ela é hoje. Na época, quando ele fundou, não era num outro endereço, mas a sede já é onde a Metropax funciona até hoje. Daí, essa fatalidade, que foi o meu primeiro ponto de inflexão aos 7 anos de idade, foi a partida do meu pai, né? A morte dele, ao qual nessa época eu não sabia ao certo o que causou a morte dele, né? Até para preservar, por ser uma criança ali, eu tinha 7 anos, hoje eu entendo muito bem, foi muito assertiva a estratégia da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs, e da própria psicopedagoga da minha escola, na época, a diretora, uma pessoa que até hoje eu tenho um carinho enorme, que é a Juraci, que me contou de uma forma a ressignificar. Então, ela contou que ele havia se tornado uma estrela, né? E aí a gente conta um pouco, a gente pode puxar isso até os dias de hoje também, cara. Afinal de contas, a Metropax tem como marca uma estrela, né? E esse lúdico ficou na minha mente, e aquilo era muito bonito. Porque aos 7 anos de idade, quando eu tinha a oportunidade de ver um céu estrelado, era quando eu podia ter contato com ele, que ela dizia isso. Se você olhar para o céu, tiver uma estrela brilhando forte, a que tiver mais forte, você pode falar que é conversar com ele, que é ele que está te vigiando. E aquilo, de verdade, que assim, óbvio, eu sabia que eu não o veria na minha frente fisicamente no dia seguinte. Eu fiquei com essa percepção bem clara, né? Afinal de contas, eu fui ao velório, isso é importante. Eu fui ao velório, eu fui à despedida dele. Então, eu entendi que era uma partida, né? Mas que eu tinha esse canal através do céu. E o céu tá aí pra gente ver em qualquer lugar. Então, é só apagar as luzes que a gente vê a estrela dele brilhando. E aí, eu carreguei essa perda, apesar de doer muito, porque eu tive uma convivência muito intensa mesmo. Meu pai ficou muito feliz porque era o primeiro filho homem. Então, ele me carregava para tudo quanto é lado. Era o dia inteiro, ele me carregava igual um chaveiro. Então, as brigas do meu pai e da minha mãe, a maioria eu era o percussor, porque era um querendo roubar, ele querendo me levar, e ela segurando, você não leva, e ele, não, eu vou levar, e sumia comigo uns 3 dias. Era assim, era um caos. E eu ali no meio disso, mas muito intenso. Era gostoso, assim. Eu lembro que as memórias que eu tenho deles são memórias muito boas, e isso até facilita conviver com a perda e até mesmo com o motivo, que eu só descobri quando adolescente. Eu chego numa escola, um coleguinha da escola de 14, 15 anos ali, coleguinha não, que já era quase um adolescente, não era um pré-adolescente, mas um colega da escola, me conta que sabia do caso do meu pai. Eu falei, mas que caso do meu pai? Não, eu sei que seu pai foi assassinado por um fulano de tal, assim, assado. E aí tudo ficou preto. Tudo apagou para mim. O céu, a estrela, tudo apaga e... Peraí. Como assim, cara? Que história é essa? Eu não sabia. A família me preservou, obviamente, da causa, e muito assertivamente, apesar de que foi um choque para mim descobrir isso dessa forma. Eu fui para casa, foi uma revolta. O que aconteceu? Como foi isso? Quem foi? Por quê? Né? E vou embora, minha mãe desesperada. Como que explica o que aconteceu? E até que eu entendi o que, por quê, e que os envolvidos já estavam devidamente punidos, né? A justiça já havia cuidado, não havia mais com o que me preocupar, que na verdade, assim, fica aquele senso de justiça, se foi feito o que tinha que ser feito, mas uma preocupação.
Porque o que eu mais escutei dos 7 aos 14, 15 anos era que eu era o homem da família. 3 irmãs mulheres e uma mãe. Peraí, como que isso impacta na segurança da minha família? Né? A primeira coisa foi isso. Nós estamos seguros, então? E aí, graças a Deus, eu descobri que sim. Né? Que estávamos protegidos e seguros e que não havia mais com o que se preocupar. Mas convivi com essa dor ali que cresceu muito, assim, depois de descobrir como, né? Não é fácil perder alguém. Acho que poucas pessoas vão poder compartilhar dessa dor. Eu espero que ninguém, né, passe por isso, porque dói muito. Mas, no fim, fica uma herança do legado dele, das histórias boas que eu tive com ele, dessa empresa, né? Que essa empresa é um legado. Então, eu procurei focar nisso. Mas, vou te falar... A minha adolescência foi terrível, porque eu enfrentei obesidade. Graças a Deus eu tinha uma família, uma base muito forte, porque é muito fácil se revoltar e ir pelo caminho errado nessa fase. Sim. Uma influência errada, alguém que te incentiva a fazer alguma coisa. Porque você acha que é muito injusto, né? Sim. Na verdade, para um jovem é muito difícil ele lidar com esse tipo de coisa, porque ele fala, mas por que comigo? Por que com meu pai? Por que isso aconteceu com a minha família? Você não aceita. E a vida, ela traz esses percalços, não adianta. Puxa o teu tapete, não tem o porquê. Você tem que abraçar e aceitar, não tem jeito. A gente não foi preparado para lidar com a finitude. Exato. A gente acredita que as pessoas que a gente ama vai viver para sempre. E que você não para e fala assim, tá, e quando acontecer, o que eu faço, o que eu preciso fazer? A gente não tem essa prevenção do processo. E quando acontece, por mais que você já tenha pensado sobre, e no seu caso, já tinha acontecido há 7 anos atrás, e você descobre a razão, o motivo, como, revive, né? Renasceu revive a dor da perda, mas de uma maneira muito mais agressiva. Porque como como me contaram, foi muito mais bonito. Você pensar, se tornou uma estrela, é mais bonito do que tiraram a vida, né? Aquilo ali era quase natural para você. Sim. Na verdade, você aceitou com naturalidade de que a vida também tem isso. Que a vida termina. Mas não dessa forma. Claro. Não é justo, como você disse, que alguém tenha lhe tirado. Não tolera interrompido a vida dele. Eu só lembrava dele muito alegre, muito feliz e tudo bem. Né? E hoje, assim, eu pratico muito esse perdão, porque não adianta se isso ser da boca para fora. Isso tem que ser praticado dentro de casa. E não é fácil. Enfrentar esse monstro, essa dor, foi convivendo mesmo e acompanhando com profissionais e entendendo a fé, né? Vem nessa hora que você tem que se agarrar a algo muito mais forte, porque você enfrenta a escuridão a hora que você quer visitar essa dor. E a fé me ajudou muito. Então, eu sou devoto. Ele deixou essa herança também de ser devoto de Nossa Senhora Aparecida. Então, eu vou todo ano lá. Então, assim, a gente vai se agarrando e na escuridão a gente vê que está bem cercado, bem amparado. E eu consegui passar por mais essa fase e ressignificar. Essa é a palavra, né? Quando eu atingi ali os meus 17 anos, eu tinha que tomar decisões acerca da minha vida, né? O que eu ia fazer, se eu ia fazer uma faculdade, não adiantava se revoltar e parar a vida, falar não quero nada, vou ficar aqui. Não, eu queria fazer alguma coisa. Ele deixou esse legado, deixou aquela memória viva, só que ele deixou através do negócio dele. E o negócio dele era uma memória viva também da dor, porque a gente atuava nesse segmento do luto. Então, esse eu não queria. Isso é um grande ponto de inflexão também. Porque esse eu não queria o nosso negócio. Ah, mas é um negócio da família, você é um herdeiro. Herdeiro, não. Disso, não. Dessa dor, não quero ser. Não quero conviver com ela, não vou. Vou fazer minha faculdade, vou fazer outras coisas, vou ter negócio. Meu pai era um empresário, vou ser empresário igual ele. Mas não no negócio dele. Tem um conceito que a questão de você ser herdeiro, você não tinha escolha, mas sucessão, sim. Você tem escolha. Você tem escolha. E você optou, peraí, por determinado momento eu vou ser herdeiro, mas eu não vou sucedê-lo. Exatamente, cara. Eu sou herdeiro, isso não tem como tirar. Não tem como. Eu aceito o fato de ser herdeiro, mas sucessor eu posso decidir ser, e eu não quero ser. Eu falei taxativo, a mim não quero ser. Faço outra coisa, vivo. Meu sustento pode até vir dessa empresa. Mas eu não vou trabalhar, não consigo. E da mesma forma foi com minha irmã, que foi quem assumiu o negócio. A Viviane foi quem assumiu o negócio na partida dele, ela tinha apenas 24 anos. Né? Eu era o caçula,
tinha 7, ela tinha 24. Ela era a mais velha na época. Ela tinha alguma experiência em trabalho, ela fazia a faculdade dela de educação física, mas não da empresa. Meu pai blindava a nossa família da relação com a empresa. O serviço funerário, nessa época, tinha um estigma muito pesado, sabe? Não é bonito. Graças a Deus, são anos, olha só, a empresa está com quase 50 anos, né? A gente vai chegar na parte boa, né? Da história. Mas na época era difícil, porque eram relações comerciais complicadas, sabe? E eu não queria, minha irmã teve que enfrentar. Então a gente tinha problemas de dívidas, inclusive, meu pai não tinha gestão. Gestão a gente foi descobrir recente, né, David? É isso. Mas... Isso é uma realidade, né? Empresas familiares da década de 70, 80 e até hoje. Sim. As pessoas não tinham acesso a modelos de gestão. Era na raça. As pessoas iam construindo na vontade. Sabe, assim, era o tal famoso self-made man. Self-made man. Self-made man. Ele foi isso, minha irmã seguiu esse passo, só que ela tinha um desafio maior, porque a herança que ele deixou, a empresa... Beleza, a empresa tinha um nome legal, sabe? No mercado, a sociedade reconhecia isso, mas na prestação de serviço funerário. Mas não era algo disruptivo, não era algo acolhedor como é hoje. Então, as relações tinham que ser bem comerciais. E uma relação comercial num momento desse é difícil de tratar. Então, primeiro ela teve que tratar com os fornecedores. Então, muita gente aproveita disso, pressiona. E acabou que processos judiciais em meio a esse momento. Então, a gente perdeu o carro, o patrimônio da empresa, carro, o próprio material, os insumos que a gente tinha para prestação de serviço, a urna, que todo mundo conhece como caixão, a gente não gosta de chamar de caixão, acho pesado. Tudo que a gente pode usar de terminologia para quebrar esse peso, a gente usa. Acho que a urna é mais elegante, né? Mas até as urnas foram levadas, né? A gente tinha na época uma clínica médica, porque o plano funerário que meu pai lançou, ele vendia por causa das parcerias com clínica médica. Então a gente tinha umas equipes, vendia ali, bem arcaico mesmo, mas ele foi montar uma clínica. Ele era visionário. Falou, vou montar uma clínica que o cliente compra a saúde e no final eu entrego o serviço funerário, se precisar. Mas eu vendo as consultas. Eu vendo esse produto que ele vai ter acesso a essas consultas, mas... Olha que interessante. É isso, mas tudo era na vontade, não tinha organização, não tinha gestão. E aí acabou que a gente sofreu processos judiciais dos médicos que atendiam nessa clínica. Claro. E levaram também as nossas urnas. E aí, enfim, minha irmã conta que foi aquele caos. Mas olha que interessante o papel da Viviane nesse processo e nesse momento. Total. Né? Com 24 anos também, sofrendo ali a perda do pai. E ter que assumir a empresa, ter que cuidar, né, da família, do negócio e toda uma responsabilidade nas costas dela, ter que lidar num mercado extremamente difícil, machista, e ela tendo que lutar contra tudo e todos. Com 24 anos. Com 24 anos. Então, é muito nova. Isso é um exemplo, né? Um case. O que facilitou, David, a nossa vida é que, do mesmo jeito que às vezes o destino ele dá uma cacetada na cabeça da gente, ele dá caminhos, né? Eu acredito muito nisso. A gente tinha pessoas que nos apoiaram, né? Então eu vou procurar trazer aqui os nomes dessas pessoas, mas peço desculpas desde já se falhar a memória alguém, mas todos que passaram pela nossa trajetória e que muitos deles estão até hoje, sabem do valor e a importância que tem para nós. Mas a Viviane também pôde contar com o Josei. A gente fala muito dele, né, David? O Josei é um cara que... Olha, é difícil até achar uma descrição, uma nomenclatura para o que ele representa, porque o que ele fez, poucos dias ali após a perda do meu pai, minha irmã tinha que entrar na empresa, ela não conseguia. Ela parava o carro na porta e chorava, e chorava, e chorava, e chorava, mas a empresa estava lá. Então... ela tinha que continuar, né? Uma empresa ela tem funcionários, famílias, né? Colaboradores, fornecedores que dependem da empresa. Ela não fecha, uma empresa não se fecha assim. Não. Então ela não tinha opção. E o Josei foi quem foi lá no carro, abriu a porta do carro, falou, tá na hora de você entrar na empresa.
Aqui está o patrimônio e o sustento de vocês e nosso, das nossas famílias. E se não tiver alguém capitaneando isso, liderando esse movimento, se você não for essa fênix, sair da onde você está aí para representar algo muito maior, a gente não vai conseguir. A gente depende de você. E ele foi quem fez isso. Foi você aí. Então isso explica muito do que a gente vivencia ali com ele, né? O quanto a gente respeita o José está com a gente até hoje. Então a empresa vai para 50 anos, o José já deve ter ali... O José na época ele era o quê? Ele vai brigar comigo que eu vou entregar a idade dele. O José era o quê na época? Ele era gerente geral. O que era o gerente geral? Ele cuidava da área de plano. Ele entrou como motorista na empresa, motorista que fazia as remoções, né, nos hospitais, às vezes quando acontecia o óbito. Passou a agente, que é quem fazia atendimento da família na época, e depois ele se tornou gerente dessa parte de plano funerário, que era algo novo. Então ele cuidava das equipes, né? Devia ser uma equipe de vendas na época, mas muito bem gerida por ele, né? Ele cuidava da parte administrativa, emissão de carnês, né? Até hoje, cerca de 80% dos nossos clientes recebem carnês de pagamento. O carnê é um documento do cliente, né? Nós estamos na era do digital, a gente sabe do desafio, a gente está pronto para enfrentá-lo, mas 80% ainda pagam carnê. E vê um super valor nisso, porque eles entendem que é um documento para eles. Se eu estou pagando o meu carnezinho, eu vou ter o meu acolhimento, né? Então, assim... Algumas pessoas entendem que o documento dele está numa nuvem, é um negócio complicado. Exato. Concordo com você. É uma barreira. É uma barreira. Mas... Olha que interessante esse gestão de crise que o José teve, né? Assim, dentro de todo o contexto complexo, a empresa ali necessitando de entrar nos trilhos novamente, ele olha para aquele cenário, suporta a sua irmã, a Viviane, dá todo o auxílio e resgata junto. Estamos juntos, vamos fazer, nós vamos virar isso e vai ser possível. E num cenário que a gente estava só apanhando. Você não tinha. Gente, é de uma lealdade absurda. É absurda. E eu procuro ser muito recíproco com ele, o máximo que eu posso. Por isso que eu vou falar muito dele aqui, porque claro, eu tenho um carinho você gigante. Pensa o seguinte, assim. era a oportunidade dele também de ser dono. Sim. Ser o executivo, ser sei lá o quê, roubar. Sim. Fazer como alguns fizeram. A gente como passou por isso. Ou seja, é de uma lealdade assim, de um amor assim pela família extremo, né? Isso é muito vivo, tá? A gente está falando de quantos anos atrás? Poxa, nós estamos em 2024, nós estamos falando de 25, 26 anos atrás. Então, assim, o José está com a gente com o mesmo brilho, até maior. Ele é, assim, fascinado com a empresa, fascinado conosco. Tem um carinho comigo, com a Viviane. A gente fala que a Metropax é a nossa casa. É impossível desvincular a Célia e Viviane de Metropax, assim. A gente pode morrer que a gente vai ficar lá, né? Nosso legado, a nossa relação, a nossa imagem, ela vai muito além do papel executivo, né? Do papel de dono, do papel de conselheiro, etc. E vai através de pessoas como ele, como o José e como vários outros. O nosso time é muito engajado nessa causa até hoje porque tem propósito. Isso. É diferente. A gente sabe de onde a gente veio, não foi sempre bonito. E foram pontos de inflexões muito fortes. E a gente teve pessoas para sair disso. E o propósito da Metropax não é enterrar a gente. De jeito nenhum. É acolher quem fica. Isso. E honrar quem foi. Acho que... Poxa, eu convivi muito com o preconceito. O preconceito que eu falo em relação ao nosso segmento é um preconceito natural nosso com o luto, com a dor. E por mais que para mim era normal lidar com o que a gente fazia, a hora que eu ia para a escola, foi eu quem convivi mais com o preconceito, porque eu já tinha uma empresa ali na família, meu pai ia me buscar na escola com os carros da funerária. Meu Deus, igual o filme, eu não acredito. Eu não acredito no que eu tô vendo. Você tem que ver esse filme, eu vou assistir as questões. Eu vou assistir. Porque era assim, é o filme da minha vida, então, porque... É o filme da sua vida, foi inspirado. Ele chegava com o carro da funerária e pra mim era a coisa mais legal do mundo, porque eu achava um máximo. A gente tinha carro de funerária e ambulância, cara. Então, pra mim, aquilo era um filme mesmo. Eu, criança, achava aquilo o máximo, andar em carro de funerária e ambulância. E eram umas caravans pretas,
era aterrorizante, assim, para os outros. Tinha dourado Pra também? mim, não. Tinha aquelas coisas Não, douradas? ainda nessa época eu te confesso que não. Era bem mórbido mesmo. Não tinha nem o dourado para quebrar. O dourado veio depois, na nossa era ali. A Viviane começou a trazer esses elementos. Mas nessa época, não. Era funerária mesmo, de filme. Sim. Aquela que todo mundo tem medo. Só que eu só fui perceber isso na escola. Eu ia para a escola, os coleguinhas ficavam assustados, sei lá, porque os pais falavam. Eu não entendia muito bem o preconceito. Eu achava muito normal. Eu brincava, eu tinha motinha elétrica. Eu brincava no meio do estoque de urnas. Lá no estoque, sabe? Onde ficavam as urnas armazenadas. Eu sempre em meio às pessoas que prestavam serviço. Eu estava ali, para mim era normal. E aí eu comecei a ver que não. As diretoras da escola pedindo minha mãe para... As minhas irmãs, para ele parar de me buscar na escola com carro de funerária. Não acredito uma Sim. coisa dessa, gente. Sim, a gente passou por O isso. ser humano é muito esquisito, né? Mas é real. Eu não É podia... real, eu parei claro. uma hora de confrontar esse preconceito e falei assim, cara, ele é real. Tanto ele é real que ele é um preconceito meu. Aos 17 eu não queria atuar nesse segmento, não era só por causa da relação com a perda do meu pai, porque não era legal, não era cool, né? A gente fala de empresa cool, né? O estilo Google, isso foi um sonho que eu fui despertar através do preconceito. Porque eu falei, tudo bem, né? Falei com minha irmã, o propósito é muito forte. Te ajudar já faz sentido. Ajudar minha família, ser o sucessor, ser o homem da família, para mim já me obriga a estar aqui. Então, se é para me obrigar a estar aqui por um propósito forte, deixa eu ver como. Entender como a gente faz. Como a sociedade enxerga o que a gente faz. Se a gente entrega algo de valor, de fato, e como isso escala, né? Depois eu fui entender o que era escala. Não era ali naquele momento, mas eu pensava muito em crescimento. Não sei de onde eu tirei isso, talvez de um... Sei lá, acho que isso era uma herança que corria na veia do meu pai. Meu pai era um sonhador, eu me tornei sonhador também. Então, ao invés de... Falei, cara, se eu não vou poder atuar em outros mercados, deixa eu ver nesse aqui como é que faz para crescer. Eu quero fazer o meu legado em torno desse negócio. E aí foi assim. Comecei a entrar na empresa, ficar ali, ia para a faculdade de manhã e trabalhava à tarde. Mas... novo, 17 para 18 anos, não queria muita coisa com a vida, não, né? Eu estava cabeça ainda pensando em outras coisas, mas ali tinha uma necessidade. Minha irmã tinha 10 anos que ela estava atuando sozinha praticamente, não desmerecendo o papel das minhas outras irmãs, que eram também parte desse negócio, mas não se engajavam como ela. Ela estava em todos os lugares da empresa, em todos os momentos, era onipresente. Então ela fazia a coisa, ela enfrentou os desafios, ela era mais velha, ela tinha que cuidar mesmo. E assim... Ela estava com uma expressão de cansaço muito verdadeira, assim. Aquele cansaço que você fala, putz, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que deixar de lado essa rebeldia, esse desejo, essa vontade, ou canalizá-lo para cá para ajudar. E aí é o leão do dia, né? Vamos lá entender como que vende, como que atende. Eu ia para dentro dos hospitais. Aí vem o Daniel, que hoje é o marido da Viviane. E pai das minhas sobrinhas, da minha afilhada, e um cara que me ensinou tudo sobre serviço funerário. Ele já era, na época ele entrou como copeiro, passou a motorista, agente, gerente, e hoje ele é o cara no Brasil de serviço funerário, de operação. Entende tudo, respeitadíssimo, foi quem me ensinou o que é serviço funerário. Mas eu falei, opa, você já faz isso bem demais? Cuida então. Minha irmã cuida de acolhimento, que é a mulher, né? Então ela ia para os atendimentos, ela conversava com as famílias, ela acompanhava a despedida. E se ela pudesse ir em todos, ela ia em todos. E nessa época ela podia, porque ela fazia com que pudesse. Marcava os serviços e atendimentos. Você está só falando, eu só estou vendo o filme. Assim, impressionante. Não é que eu não a história sabia nem que isso existia no Brasil. É uma história de vida real. Em primeira mão aí, ó. Vamos soltar. Mas aí me conta o seguinte, qual foi... Então a sua virada foi você olhar para sua irmã e ver que ela precisava de ajuda? Foi o chamado. Eu escuto muito isso, né? Muita gente fala sobre um chamado. Às vezes você não vai pelo sonho, você vai pelo chamado. E o meu foi esse chamado, né? Para ajudá-la, para suportá-la. E aí, logo na sequência, buscando esses caminhos dentro da empresa, eu encontrei pessoas como o Joseir, de novo. Olha como ele volta. Porque aí ele vem... Na época eu era o Juninho, né? Para ele eu sou até hoje o Juninho. Juninho, vou te ensinar o que a gente faz. Vamos rodar o mercado. Vem cá para você ver o que é plano funerário. Aqui tem um potencial. Aqui é vida.
Aqui é comercial, é gente, é processo, é venda, é marketing. Foi marketing? Que marketing? Nem existe marketing aqui dentro. Como eu comecei uma faculdade de publicidade e propaganda, eu achava que sabia tudo sobre marketing. Né? 1 mês de faculdade, não sabia nada. Sabia nem sobre o que a gente fazia. Mas fui aprender. A minha faculdade foi a Metroparks. Então, eles me ensinaram. Eu ia com toda a humildade do mundo. Eu era um menino, pô. Então, eu ia entender como que grampeia carnê. Eu ia pra rua entender como que o vendedor batia na porta, porque nessa época... Hoje, até hoje, o carro-chefe nosso é PAP, de vendas. PAP é o porta-a-porta. Porta-a-porta. Não acredito. Porta-a-porta. Porta-a-porta. É uma força gigantesca que isso tem. Porque é humanização no final do dia. Exatamente, era isso que eu ia falar. Porque teu produto, se não vier humanizado, não vai. Não vai. Então tem que ser o ser humano, não pode ser digital, não pode ser um robô. Eu acredito hoje, através desse cara aqui que vos fala, que é possível usar o digital como veículo de escala. Mas eu nunca falei, não é negociável desconsiderar os meios tradicionais. E desconsiderar a humanização no processo. Que no final é isso, é a humanização. Você pode trazer a escala via o digital, mas manter ali o touch, a humanização, o atendimento não robótico. Você consegue ali trazer a sensibilidade, até a conscientização da importância de se ter um plano. Muitas famílias são desassistidas nesse processo, né, do luto. Eles não sabem o que fazer. De repente, perde alguém da família, a pessoa fala, o que eu faço agora? É verdade. E em comunidades, principalmente, eles tentam ir para uma igreja, para uma associação, reunir amigos ali, para tentar resolver o problema e falar, o que a gente faz agora? Precisa ir no cartório? Não precisa? Eu vou para qual cemitério? Como que funciona o processo? E o papel que a Metroparks hoje faz, não só o papel educacional, conscientização, mas aquele que a gente tem muita dificuldade, que é o preventivo, que é o planejamento de transformar esse momento como um momento de despedida mesmo. Gente, isso vale para tanta coisa, né? Eu fico pensando... eu tenho, por um acaso, um plano, mas quem fez foi meu pai e minha mãe, que já se foram. Que não é bem um plano, eu vou te dizer, é bem diferente disso que você está falando. Na verdade, é um espaço num determinado lugar, num campo, num cemitério. Então, um jazigo. Que a família toda está usando ali na medida do possível. É familiar. Então, é muito diferente isso daí que você está falando. Isso aí é outra coisa. Quando você fala diferente, qual a percepção que você tem de diferente? Porque o que eu tenho é só a infraestrutura, eu não tenho mais nada. Isso é muito forte, hein? Eu não tenho mais tenho nada. a infraestrutura e não tenho mais nada. Muito forte. E é isso. A gente acredita muito nisso. Não adianta ter a infraestrutura se você não tem. É tudo. Falta tudo. Falta tudo. Falta o acolhimento, falta a humanização, falta atendimento. E a gente entendeu isso. Então, qual que é o nosso papel? Ser essa responsável. A Metroparks é a responsável por abraçar as pessoas, os clientes, acolher, até mesmo antes de perder. Então, hoje a gente entende que Metroparks já não é mais sobre death care. Ela é health care. Ela é vida. Porque a gente, quando parte, aí cada um com suas crenças e dogmas aí, a seu modo, mas quando a gente parte, talvez a gente vá e não percebe a dor que fica quando a gente parte. Claro. A gente nem quer falar disso, né? É até mais fácil, às vezes, falar da partida de outro do que da nossa. Mas é a verdade. A gente vai partir. E às vezes a gente não vai sentir. A gente não sabe o que tem do lado de lá. A gente acredita por um dogma, uma crença, mas quem fica é que sente. E como a gente vê isso, a dor de quem fica, e para nós foi uma dor ter perdido o nosso pai, a gente prefere canalizar isso de uma forma a conscientizar não só da importância de prevenção, mas de como viver. Porque não adianta você esperar partir para falar assim, deveria ter feito. Claro. Deveria ter abraçado, deveria ter amado, deveria ter beijado, deveria ter perdoado. E isso a gente às vezes não quer visitar.
E eu gosto muito de falar isso, principalmente nessa oportunidade aqui, porque, primeiro, quebra um paradigma sobre o que a gente posiciona, porque as pessoas acham que é só o fim. Ah, você ganha dinheiro. Cara, que isso? O que a gente conquistou, o que a gente realiza ali, vai muito além de resultado financeiro, óbvio. Para conseguir escalar, para conseguir entregar isso em maior proporção, é óbvio que precisa de resultado. E tudo bem remunerar o resultado para os sócios por terem feito isso bem. Nós vamos falar da fusão, nós vamos falar de venda de empresa, né? Acho que se der tempo aqui a gente vai aprofundando. Mas o que adianta tudo isso se não for para colher mais? E aí, a gente teve aula aqui no sábado, eu e a Cris, e um dos fundadores, um dos alunos foi fundador de uma empresa e ele perdeu o sócio. Subitamente. Subitamente. E ele contou um pouquinho da experiência de não ter nenhum tipo de planejamento, nada. Não saber o que fazer. O que a gente faz agora? E a gente fala pouco sobre isso. Como que você enxerga isso no Brasil? Esse processo de não só planejamento sucessório, mas ter essa visão do acolhimento, essa visão do a gente precisa enxergar esses turning points de vida que acontecem e pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento e a gente não olha para isso. Não olha por medo, não olha por desconhecimento, não olha porque a gente tem receio de encarar esse fantasma, esse mito, qual é o termo que a gente adotaria? Cara, fica mais fácil quando você entende a dor. Qual é a dor de não se falar sobre isso? É uma dor evidente, é uma dor meio óbvia, porque dói. Falar sobre perda dói. Eu acho que dificilmente você vai conhecer alguém que não perdeu alguém num ciclo relativamente próximo. Você deu o exemplo de perder um sócio. Às vezes a gente não quer falar da possibilidade de perda de alguém da nossa idade, de 30, 40, 50. Hoje em dia não. Na verdade, é uma verdade absoluta que não há idade para partir. Pode ser por uma doença, pode ser por isso, aquilo, mas todos nós estamos sujeitos. Nós tivemos uma pandemia que não escolheu classe social, não escolheu cor, não escolheu idade, não escolheu nada. Todo mundo estava sujeito. Tinha alguns parâmetros que definiam um risco maior? Sim. Mas no dado... E nós tivemos acesso a dado. A gente vivenciou isso, não escolheu, não. Então, tá ligado, sim, a preconceito com o assunto, preconceito com o segmento natural também, porque o segmento, há muitos anos atrás, não passava essa imagem positiva, havia realmente exploração na época. Cara, mudar isso foi o grande lance. Mudar esse posicionamento, mudar a forma como se faz, mudar a forma como se trata o assunto. E parar de cutucar a dor foi o caminho que nós encontramos. Segs, a gente fechou um primeiro capítulo da sua história, da construção da Metropax, e aí a gente vai para um segundo momento de inflexão na sua vida, que você assume como vice-presidente, vai tocar crescimento na empresa, e depois vem um momento de fusão, um M&A. Tudo numa janela, no espaço de tempo ali, que transformação desse mercado, crescimento, depois expansão e fusão. Conta um pouquinho pra gente como que foi toda essa sua jornada ali. Tá, vamos lá, cara, fazer um giro já partindo dessa parte, né, assim... cara, primeiro enfrentei ali os desafios de crescimento, porque minha irmã tinha conseguido arrumar a casa, sabe? A Viviane deixou a casa... pronta para enfrentar outros desafios. Mas o medo de passar por tudo o que passou limitava a empresa de crescer. Por tudo que nós passamos. Então, a empresa tinha uma barreira ali de crença de que ela não podia passar de 100 funcionários. E aquilo era uma dor para mim, porque eu queria crescer. Eu amava o plano funerário. O José rodou comigo o Brasil inteiro num golzinho 1.0 que tem mais quilômetro rodado que muito caminhão por aí. Esse carro tinha que estar num quadro lá na empresa. Assim. A gente rodou o Brasil para entender como faz o segmento. Como o segmento já tinha explorado essa estrada do plano funerário. Porque eu gostava. Era muito legal vender plano, cara. Porque você lidava com a pessoa muito antes de acontecer uma dor.
E ela já estava pensando nisso, mas eu percebi que tinha uma relação de humanização tão forte com os vendedores que aquilo me encantava. Eu falei assim, isso aqui é legal demais, vamos rodar mais comunidade. Eu ia mesmo, ia para os becos e vielas e comunidades e chefes de comunidades, e a gente fazia muito trabalho social, então tinha creche no meio das comunidades. Cara, que época gostosa. Porque eu pude vivenciar uma realidade que não era a minha realidade. Eu não tive essa dificuldade. Eu vou mentir se eu falar que eu passei fome. Não passei. Fui preservado das dificuldades que a gente tinha no negócio. Mas ali eu podia ver isso. Eu via as crianças com aquela necessidade de acolhimento, de abraço, de coisas simples assim. Então eu vivia uma coisa muito legal ali nessa caminhada. Enfim, mas queria crescer. Como profissional, como empresa, eu queria ver aquilo crescendo, se organizando, sabe? E crescer exigia organização, na verdade. Eu, sinceramente, na época, eu acho que eu não estava tão preocupado com a organização, porque a organização me atrapalhava. Era muita limitação. E eu ia para o risco. E o plano funerário, como ele é mais uma provisão de futuro do risco, porque a pessoa que está adquirindo um plano, poxa, ela está prevenindo no futuro, ela não vai morrer ali, ela não quer morrer e a gente não quer. A gente fala isso, a gente não quer que você parta, para de falar que a gente está aqui para te vender um produto de morte, eu não quero, pelo contrário, eu quero você comigo, caminhando comigo. E eu queria defender isso. E aí fomos escalando, cara. Como que escalava? Contratava até que eu venci a barreira dos 100 funcionários internamente ali, e aí foi um caminho sem volta. Né? Eu falei, ó, cuida de acolhimento, falei com o governo, cuida de acolhimento, vou te ajudar nos processos, tentar entender o que é. Nem nessa época não era gestão, era tentar melhorar a organização para ela poder ter mais tempo de acolher mais pessoas, que ela não queria sair de dentro do cemitério, era uma coisa impressionante. Falei, cuida dessa área, acolhe bem as famílias, que eu vou cuidar de quem ainda não está passando por isso, mas quer prevenir. Então eu cuido do plano, você cuida da parte de serviço. Beleza? Alinhados, vamos embora. Então é muito a gente ali, né? Segurando a onda. E aí conseguimos ir crescendo, mas comecei a enfrentar barreiras de posicionamento. Eu não aguentava mais ir para dentro de comunidade, entender como estavam as vendas, entender as dificuldades do vendedor e ver as pessoas passando na rua, e isso acontece até hoje, não tem jeito, mas pessoas fazendo assim. Meu Deus do céu, cara, não é possível que dia que isso vai acabar. Nossa! Pra quem tá só aquilo ouvindo matava, o podcast, o Sérgio fez o sinal da cruz quando as pessoas viam um carro da funerária ou a Metropax, as pessoas faziam o sinal da cruz com receio. Cara, esse mas é o por que você desafio tá do fazendo business. isso, cara? Eu não sou a morte. Para de me enxergar dessa forma. Para de nos enxergar dessa forma. Então eu vi muita necessidade de mudar posicionamento, marca, deixar mais leve, acabar com essas caravanas pretas e etc. Com o tempo, óbvio, já ia acabar. Mas a gente foi reposicionando, trazendo elementos, trazendo cor, trazendo vida, trazendo pessoas, sabe? Melhorando os processos comerciais, fazendo mais eventos. Porque o cliente que está comprando para o futuro, ele está vivo, cara. Claro. E ele vai conviver num LTV longo ali com a gente. Né? O LTV dele já é... Na época não tinha dado para mensurar isso, mas se ele vai até a morte, o que vem antes? A vida. Tudo é vida. Vamos viver com esse cara. Era isso que eu pensava. E aí a gente reposicionou a marca, trouxe uma empresa até para mudar também a logo na época, né? Não era marca, não tinha marketing, assim, era marca. A logomarca. E aí ele propôs tirar a pombinha verdinha, fria, não sei o quê, e colocar a estrela. Aí foi, nossa, a estrela e valorize a vida. Ele trouxe essa assinatura, assim. Aí nós falamos, putz... Minha irmã assustou, eu assustei, mas assustamos de um jeito assim, que massa. É isso. Cara, explica isso aí, valorize a vida. Não, porque vida e tal, e não patinando. Falei, tá bom, vai, tá bom. É isso aí mesmo. Valorize a vida. Legal. Então, depois de assumir esse conceito, ancorar nesse conceito, é que vem o posicionamento. E olha que interessante, vocês tinham muito claro o que e o como, e aí veio o porquê, que é o propósito. Sim. O propósito, ele dá aquela mexida no... como a percepção de valor pelas pessoas, por quem vocês são, né? Eu vou olhar esse teu logo aqui. Vai no Instagram. O Instagram, ele é vivo, né? O nosso Instagram é vivo. Eu falo, cara, vamos mostrar que você vai entrar no Instagram de uma... Eu não chamo de funerária, tá? A gente é mais do que isso. Não que as outras sejam menos, mas não é isso. No final do dia, a gente é mais do que isso. A gente é acolhimento, a gente é vida.
Então, o Instagram, acho que ele representa isso bem. Cada vez mais a gente investe nisso, nesse posicionamento, porque a gente acredita muito na força desse posicionamento. Então, assim, isso facilitou o nosso trabalho comercial e a gente que tinha um desejo de entrar no digital. Em 2012, 2013, digital era um site. Ter um site e vender lá, um e-commerce. E isso patinou. Até para você ter ideia, para o cara me entregar um site, ele demorou 2 anos. Você vê como era rápido em 2012, né? 2 anos. Então não saía, eu ficava bravo e tal. Eu falei, não, então vamos acelerar o PAP, vamos melhorar a estrutura de venda ali do call center na época, que hoje é Insight Sales, né? E aí foi. Conseguimos alcançar ali um volume de vendas expressivo, de contratos ativos, né? Uma recorrência. Hoje é praticamente uma assinatura. Né? O cliente está com a gente ali, ele vai pagando, não tem um fim. Ele não está pagando pelo serviço, ele está pagando pela infraestrutura, pela empresa, sabe? Para ter acesso àquela segurança. Então, é algo que é recorrente, é mensal, um ticket médio de R$70, mais ou menos. Mas, enfim, só para ilustrar o fato dele estar ali com a gente todo mês, remunerando essa segurança, né? E aí, a gente conseguiu sair. Da época que eu assumi, tinha 18 mil planos ativos. Hoje a gente está em 70 mil planos ativos. 70 mil planos. O plano funerário foi regulamentado em 2016. Após essa mudança de marca, 2016 veio a regulamentação. A gente já vendia plano desde 95, mas não tinha uma regulamentação específica. Então, ninguém sabia se era seguro, se era, sei lá, o que era. Mas já existia o produto. E aí conseguimos, o nosso segmento conseguiu. Um outro marco no nosso segmento foi essa regulamentação, porque dali que vem a atenção do mercado para o nosso segmento, que antes era silencioso. Porque realmente só comprava quem já tinha essa visão dessa necessidade de prevenção ou que passava pelo momento de luto. Mas quando vem uma lei e fala, olha, esse produto existe, plano funerário existe, ele é regulamentado, aí o mercado olhou diferente. Né? Grandes grupos começaram a olhar para o nosso segmento, fundos de investimento, e aí a gente recebe a visita de 3 empresários de Belo Horizonte que nos propuseram se unir, juntar as carteiras de plano e as marcas. Legal, gostei da cor também. Legal? Pô, aí, ó, feedback legal. Estamos em processo aí, cada vez. Interessante, desculpa ter interrompido. É interessante que eu vi aqui a estrela, ela tem um macete nessa estrela também. Ela tem uma cobertura diferente em três perninhas dela, né? E diferente de outras 3. Sim, isso é muito bom e um problema ao mesmo tempo, porque pensa o designer gráfico tentando aplicar isso numa camisa chapada, não sei, é um caos. Exatamente. Mas a gente é apaixonado com esse movimento de marca, porque tinha uma defesa, se você observar, existe um M dentro da estrela, que é o M de Metropax, só que é uma tulipa. Se você observar, é uma tulipa. Isso. É um M tulipa. E há um jogo de cores também, que ele defendeu na época. A gente precisa até refazer esse manual em torno do que ele defendeu, porque é muito legal. A gente conhece ele até hoje, o Daniel Pereira, um cara fantástico. E esse rebranding, posicionamento, aí teve esses 3... Cara, eu acredito muito no poder do equity. Legal. Que aconteceu ali na frente uma virada na minha mentalidade em torno de equity. E equity, cara, beleza, é a última linha, resultado, né, lucro, etc. Mas EBITDA, porém equity, múltiplo, o que vale, tem muito mais do que a última linha. Mas muito mais. E nós entendemos esse jogo cedo. E esse jogo ele é tão legal. Em 2017 eu fui ao Powerhouse, do Flávio Augusto. Isso mudou a minha mentalidade. Eu sempre fui buscar... Cara, eu buscava tanto no nosso segmento, eu não aguentava mais ver o mais do mesmo. Eu falei, cara, vou buscar em outras referências. Todo mundo acha que só a gente sabe fazer o que faz? Não. Vou buscar em outras referências e fui ao Powerhouse. Cheguei lá. Ninguém fazia isso no nosso segmento, em evento de empreendedorismo e tal. Isso é mais recente até. Na época ele estava lançando o meusucesso.com, aquela plataforma. Mas ele falando para mim, eram 5 mil pessoas no auditório, né? Para mim. Mas ele estava falando sobre equity, sobre a venda da WhatsApp, sobre a recompra, sobre Orlando City.
E eu fiquei fascinado com aquilo. Eu falei, cara, que jogo legal. Porque gera muito valor para o negócio no curto prazo também, o jogo do equity. Ele não é só valuation. O que você tem que fazer para chegar nesse valuation gera muito valor para o negócio. Porque deixa de ser a última linha só. Às vezes a última linha, ela representa assim, corte de custo, corte de despesa, corte de investimento, corte até de crescimento, às vezes. Corte pessoal, coisa que a gente não admitiria nunca. Corte pessoal, as pessoas que a gente confia, as pessoas que a gente acredita, a humanização, a marca, isso tudo é equity. Então a gente foi fortalecendo a marca da empresa, gerando mais valor para as pessoas ali que estavam ali dentro da empresa, e aconteceu que a gente falou não para essa primeira proposta de fusão, de união, e hoje é um grupo que eu respeito muito e sempre respeitei. Eu falei, cara, tem que olhar para esse movimento, porque consolidação você não controla. Ela vai acontecer. Você pode falar não, mas alguém vai falar sim. Então eu comecei a olhar para aquilo. Em 2017 eu fui no Powerhouse e isso virou uma referência no meu GPS. Falei, equity é o jogo. E aí eu até brinquei na época, eu falei que em 2025 eu estaria no Powerhouse. O meu tempo está vencendo, eu tenho só mais um ano para estar no Powerhouse. Então, que eu falei que a gente poderia contar o case da realização de Metropax no Powerhouse. Então, assim, a gente já tem bastante história para contar. Só que eu tenho mais, não é o fim. A gente está no meio do caminho. E quando que veio a virada de chave da fusão? 2021, a gente já havia negociando com o grupo Cortel e com este outro grupo de Belo Horizonte, que era o de Belo Horizonte foi o primeiro grupo consolidador no Brasil, e em paralelo a ele veio o grupo Cortel, que é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Então é um grupo ancorado em cemitérios. Tá? A consolidação dele iniciou-se em cemitérios pelo Brasil. E quando ele adquire parte de um cemitério em Belo Horizonte, na verdade na região metropolitana, em Sabará, era um cemitério em fase pré-operacional. E cemitério em fase pré-operacional não é como cemitério que tem 30, 40 anos, e como a maioria dos outros cemitérios do grupo. Um cemitério em fase pré-operacional ele precisa ancorar em outras relações de mercado para se alavancar, para sair do lugar, né? Tracionar. E aí eles nos procuraram algumas vezes, bateram na nossa porta para nos comprar, fazer essa fusão dessa relação entre o mercado onde estava o cliente, em Belo Horizonte, né? A gente tinha o domínio do mercado, tem o domínio do mercado, o market share de serviço funerário e plano funerário, que é algo muito raro. Tem uma empresa que no orgânico conseguiu se sustentar nos dois pilares, e isso teve muito valor. Posicionamento de marca, o equity, isso começou a crescer, esse valuation, essas propostas, esse desejo no mercado, e uma hora isso ficou irrecusável, porque eu digo assim, eu vou estar mentindo se eu falar que os resultados financeiros não estavam na mesa. Óbvio que a realização estava, mas era muito mais um interesse à frente, o principal era o propósito, se estavam alinhados os valores. Claro. Se a gente estava caminhando para o mesmo destino como empresa, como valor, como, sabe? E até que isso ficou bem ajustado nas conversas e a gente pôde ter uma segurança maior, mas não 100%, porque isso só acontece no tempo. Né? É um casamento também pode ter suas surpresas, né? E isso foi muito bem, a gente foi muito feliz na fusão nesses termos, a gente conseguiu blindar a marca Metropax, entendendo que são verticais distintas e complementares, que os grupos se agregam, mas que cada um no seu quadrado. Né? Metropax tem um posicionamento dela, Cortel tem um dela. A gente faz as interações para buscar essas sinergias, mas sinergia também é saber o que não fazer. Nem sempre a sinergia numa fusão é o que fazer, é o que não fazer. E isso aconteceu, já vamos para 3 anos. Foi no final da pandemia, quando a gente assinou o deal. Não em virtude de pandemia, a pandemia não tem nada a ver com o nosso deal. Ela veio no meio de uma negociação, né, e acabou fortalecendo o deal, porque a gente fortaleceu a relação do grupo conosco, porque já havia uma necessidade de interação maior para atender os óbitos de pandemia. Claro. Mas talvez tenha acelerado o processo de fusão, porque a gente se entendeu melhor como é que se diz? No desafio, né? E quando que você entendeu esse game de investimentos, equity, startup, negócio? Qual foi ali
você teve vários momentos de inflexão, né? De turning point de vidas. E depois você teve esse quarto, quinto momento ali que... Vamos lá. Cara, na hora que isso acontece, a gente assinou o deal. Eu falei, cara, no day one, pós-assinatura, existe um dia que precisa começar e a gente precisa melhorar a nossa relação com o nosso time para poder proteger o time. A gente precisa ter uma estrutura de gestão melhor. O Jesus, que é o nosso diretor financeiro, já tinha feito um trabalho brilhante de diretor administrativo para ajustar a gestão, mas ainda faltava muito o que fazer e eu tinha muito sonho, ainda tenho muito sonho com a Metropax que está engavetado, muito projeto. Só que eu precisava de braço para isso. E aí, a plataforma Investidores como VC aparece na minha frente, porque eu era muito curioso, eu sou muito curioso. Eu vou mexendo nas gavetas, caçando mais referência, eu queria entender o que era uma startup, eu queria transformar a Metropax numa startup, ou pelo menos conectar a economia real com a nova economia de algum jeito. Tinha muito amigo de startup já, falei, opa, aqui tem que ter uma saída para a Metropax entrar no digital de uma maneira mais eficiente, para que isso escale dessa forma. E aí, numa imersão da Investidores.vc em Belo Horizonte, eu acho que eu já tinha referências do David por causa da Solids, né, do trabalho desempenhado em Solids com a Mônica e o Ali. A Solids já era uma referência para nós desde quando era uma sala, né, a gente já tinha uma relação de amizade com eles, mas eu sabia do case Solids relacionado ao David, como foi a estruturação, como vice-presidente de estratégia, relação com fundos e tal, startup. Eu falei, opa, esse cara aí vai conectar a real. Ele vinha de economia real, né, de consultoria em gestão em empresas da economia real e, poxa, e tracionou muito bem na nova economia. Eu falei, esse cara é uma luz no futuro de Metropax. E aí eu falei, eu vou mais um pouquinho nessa plataforma. Conhecia pouco de startup, mas a Investidores.vc me permitiu entender esse mundo através dos pitches de quem estava ali, dos advisors, dos mentores, né? Um deles era o David. Mas eu tive que dividir a minha atenção entre as startups e o David. Que eu falei assim, eu vou focar no David, que eu acho que, cara, nós vamos ter um pouco de tudo e entender como que isso pode se ajudar no tempo. Eu sabia dos desafios que a gente ia enfrentar de interação vindo uma governança, porque você tem um sócio agora, né? Então, governança não tinha tanta gestão, mas tinha governança. E governança você obriga que você tenha gestão, porque você tem que trazer resultado. Então, não está desamarrado. Mas faltava muito o que fazer e eu queria acelerar isso e inovação, né? Startup. Pensando em startups. E aí é isso. O David foi essa luz, tem sido essa luz. Eu fui ali na Missão Miami, né? Onde a gente pôde visitar mais startups lá nos Estados Unidos. Eu me apaixonei pelo mundo de investimento em startups. Tenho algumas investidas através da Investidores.vc. Sou investidor da Investidores.vc. Foi ampliando o leque portfólio até você montar a CBJ e a B-House. Faça aqui e faça uma trinca. CBJ, B-House e Porsche Cup. Nossa, ainda só tem para isso, nossa audiência entender esse Vamos lá, vou tentar fazer isso da maneira rápida aqui, né, cara? Bom, além de procurar novos movimentos e possibilidades para a Metropax, para ser ali um investidor, ser um investidor em startup, conectar isso tudo, eu tentava misturar as coisas. Falei, vou achar um jeito. No meio disso tudo, a oportunidade de ir para a Porsche Cup, que eu busquei, cutuquei, enchi o saco do pessoal de BH, da Bamac, que são os nossos sponsors, o principal, que veio ali primeiro, que nos levou a conhecer. E entrando na Porsche Cup, eu levo o Israel, que é um grande amigo do Mélios. Enfim, outro mineiro que uma representação impressionante, né? E eu, poxa, já como amigo dele, eu aprendi muito, um mentor também, que me ensinou muito sobre essa nova economia. E ele foi comigo para a Porsche Cup, a gente entra, faz a primeira temporada, eu saio campeão da primeira temporada e já estou indo para, se Deus quiser, o segundo campeonato esse ano. Sou líder, somos líderes. Levei a Metropax, está comigo, está no carro. Tá escrito no carro, eu vi. Metropax. Carrego ela. Cara, é inevitável. Eu vou carregar a Metropax onde eu for. Quem melhor do que nós? Para posicionarmos como Metropax. Se o povo sabe que tá escrito Metropax, o que é Metropax? É nesse carro, vai ficar, já sai de perto. Fica. Já mas deixa aí, ele lá sozinho. Abrem para ele passar. Essa conversa. É assim. O que é Metropax? Aí entende o que é. Cara, como assim? Aí começa. Eu não vou disputar com ele, não. Eu vou abrir para ele passar. Deixa passar. Acho que é isso, então, cara. Acho que foi que acabei campeão no
primeiro ano e no segundo. A galera deve ficar com medo ali. Esses caras. Bom, mas fazendo um giro rápido, foi assim que eu entrei na Porsche Cup. A Porsche Cup já tem um ecossistema de relacionamento muito forte no B2B. Pessoas são empreendedores, a maioria está ali por hobby realmente. São pilotos que se desenvolvem como profissionais. Mas eu fui ficando mais fascinado por negócio, por relacionamento, por pessoas e queria reverberar isso em algo que tangibilizasse, sabe? Num espaço que a gente pudesse fazer isso. E aí vem a ideia da B-House. Eu já queria ter um escritório para gerir esses investimentos, gerir essas oportunidades, gerir essa diversificação, trazer novas oportunidades para a Metropax, mas eu não queria ter um escritório padrão dentro de um prédio. Não era isso. Não é que é certo ou errado, eu só não queria isso. E aí vem a ideia de fazer numa casa. Falei, cara, tem coisa que eu gosto de fazer na churrasqueira e no fogão a lenha. Como é que eu trago isso e misturo esse troço todo? Com empreendedorismo, inovação, negócios. Como que faz? Deve ter um jeito. Porque eu sou assim, cara. Eu gosto de sentar na beira do fogão, na beira da churrasqueira e, poxa, sai muita coisa. Quando você desconstrói as relações e fica o ser humano, que às vezes está além da mesa, do corporativo, eu acredito muito nisso. Isso tem funcionado muito bem, até mesmo de antes de estar 100% lançada, que é a B-House. É um projeto que, bom, eu vou dar algum spoiler aqui, mas que tende a ser um hub de inovação no Brasil. A gente vai começar a validar. Já se validou o pré-lançamento. Já fizemos alguns eventos internos, privados, de pré-lançamento, para entender como é o comportamento, se isso se adequa, né? Se isso tem perenidade, se tem... Enfim, validando a tese. E eu acredito muito no potencial de propósito que isso tem, porque desconstruir relações é algo que é uma missão minha. E assim, eu falei, David, eu vou fazer um negócio muito louco. Na época eu falei com ele, cara, só funciona na minha cabeça. Tem coisa que só funciona na minha cabeça, tá? Mas eu vou botar isso em prática e, cara, vem comigo, entende o que eu tô fazendo. Sei que é do mundo corporativo, de gestão e tudo mais. Vamos fazer esse negócio acontecer. Convidei o David para participar junto comigo. E hoje o meu escritório, né, o nosso escritório da holding CBJ, está lá capitaneando novos investimentos, gerindo os atuais, entendendo as oportunidades. E estou muito feliz de estar lançando, ver praticamente pronto esse projeto, né, e materializar isso junto com pessoas como você. Gera negócio, network, conteúdo e traz para a cena mineira aquilo que a gente sempre falava, sempre que precisa de algo relacionado a isso, tem que ir para São Paulo, tem que ir para fora. Eu acredito muito em criar esse ambiente mais intimista, mais humano, mais próximo ali dos empresários, dos empreendedores, foi um grande sonho ali. E não poderíamos falar de um empreendedor, um empresário, uma empresa de BH, a Minimal Club, uma das patrocinadoras do nosso podcast aqui. A gente tem aqui Pô, obrigado, uma honra. Você, Bento. Turma, Bento, pô, obrigado, cara. Sou apaixonado com a Minimal, você sabe aí, disso. Ó, somos todos aqui, é verdade. É verdade, eu sempre falo, cara, temos que afunilar isso aí, hein? Pra você que tá acompanhando o nosso podcast, independente de qual canal, tem aí o QR Code na tela, no link, e você tem 15% de desconto na camisa da Minimal e 10% na Moon. E se eu fosse você, não perderia. E temos outro presente aqui também. Poxa, vou sair carregado. Um cartãozinho aqui, carinhoso. Obrigado. Tá? Obrigado. E este lindo retrato aqui. Caramba, com obrigado. 3 pessoas lindas. A mais bonita é a Cristina. Que tá do lado. Sem dúvida nenhuma. Mas poxa, olha, obrigado, aqui serve belíssimo presente pra você, uma lembrança. Obrigado, ó. Pra você colocar no seu escritório. O desafio vai estar já na tem lugar Naomi. reservado pra B-House. O desafio tá na Naomi achar um local pra Não, colocar esse aqui isso. tem um lugar especial que a gente acha, tá? Tá lá guardado. Que bacana. Sejam bem-vindos a B-House. Já entra pelo quadro, mas, poxa... Já entramos pelo quadro. Aí, pelo ó. quadro. Melhor pelo quadro que pelo cano. Mas olha, a próxima forma de estar lá é um churrasco. Eu não abro mão de fazer. Ah, que legal. Porque no mínimo, se não sair um negócio, sai um churrasco. Sai um churrasco. Então já sai Excelente. ganhando, né? Não tem Claro. como dar errado um negócio desse. Não tem. Não tem. E o Cego realmente é bom no churrasco, eu tenho que confessar. Tinha que ser bom em alguma coisa, né? Não é possível. Você sabe que ser bom no churrasco é porque você domina o fogo. E o fogo é algo indominável, você sabe, né? Já observou? O fogo, ele não tem linha reta, Não, não tem. né? E o churrasco
só pode ser piorado pelo próprio churrasqueiro, concorda? É verdade. O problema tem todo é como. que só depende da gente. Só depende do churrasqueiro. Verdade, Não vai depender verdade. do boi, vai? Não. Só de você, verdade. Célio. E quem quiser ouvir o podcast do Célio, acompanhar em todas as nossas redes. Quem visitar a Bee House também consegue ver o QR Code na foto Vou da botar qual aqui, ó. o Vou Célio deixar tá o quadro ali. num lugar extremamente especial que vai Todo poder ir mundo lá pode e... ouvir ali. Isso aí. Legal. Célio, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? @Célio Brasil, tô lá nas redes. Poxa, a gente vai investir mais em conteúdo que gere valor. Isso é um compromisso que eu tenho, né? Não é algo que tá ali ainda, não tá como eu gostaria. Eu queria poder levar mais dessa história. Eu espero que aqui também seja uma alavanca desse posicionamento, mas vai ser lá, né? @Célio Brasil, a gente vai usar o Célio como esse veículo de comunicação para levar valor para as pessoas que estão assistindo. Falamos de vida, de empresa, de gestão, de sucessão. E esse podcast foi incrível, hein, Cris? Incrível. Como que as pessoas te obrigado. encontram, Cris? Me acham no LinkedIn, Cristina Pinho, é muito fácil. Eu, David Ledson, em todas as redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar o Investidores.vc. Aqui você ainda tem a imersão de investidores, Exit, Advisor, que eu e a Cris tocamos juntos aqui. E mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Valeu! Até mais, pessoal. Obrigada, pessoal.